Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clicando no sininho e também ativando todas as notificações para não perder nenhum vídeo. O nosso tema: transforme as minhas lutas em testemunho para a tua glória. Sim, Deus é poderoso para transformar todo impedimento, toda dificuldade, toda luta em glória. E assim você se torna um testemunho vivo do Deus poderoso. Eu costumo dizer aos meus alunos que as ruínas, elas são matéria-prima para Deus, para o milagre de Deus. Deus não precisa de nada. Quanto pior a situação, melhor, porque a glória é só dele. Para falarmos sobre este tema, vamos ler nesta manhã Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos entender um pouquinho melhor esse versículo. Primeira coisa, todos nós fomos chamados. Deus ama todos. Tanto que ele diz que Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer a salvação de todos. Todos nós fomos chamados para a salvação. Então, a primeira coisa você já entendeu. Segunda coisa que nós temos aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que ama a Deus? Quem ama, confia. E quando você ama a Deus, você confia. Quando você ama a Deus, você anda com Ele. Quando você ama Deus, você lê a sua palavra. Quando você é apaixonado por alguém, você fica no tempo em que as pessoas escreviam cartas, elas ficavam lendo e relendo as cartas. Por quê? Porque ama aquela pessoa e quer ler as boas coisas que ela escreveu. A mesma coisa, você tem um Deus apaixonado por você. Mas quando eu olho para a vida de Josué, ele nasceu escravo. E sim, ele nasceu no Egito, sem perspectiva nenhuma. As lutas de Josué até os seus 40 anos foram muitas. Ele, como escravo, ele viveu injustiça, opressão, ele viveu necessidade. Quem sabe se Josué foi punido algumas vezes, porque a escravidão do Egito era dura, duríssimos castigos, opressão, eles eram chicoteados. Então, Josué viveu muitas lutas, mas chegou um momento em que Deus mostrou para Josué que era tempo de libertação. E a luta, o que foi um dia luta, aquele que um dia foi escravo, ele desenvolveu durante esse tempo de opressão força. Não era qualquer coisa que derrubava Josué. Josué ele sabia o que era ter muito, o que era ter pouco. Josué sabia o que era trabalhar doente. Ele sabia o que era acordar muito cedo. Por isso, andar no deserto não foi difícil para Josué. E talvez Josué pensasse assim: pelo menos aqui no deserto eu tenho água, eu tenho maná e tenho a proteção de Deus. Eu estou longe dos egípcios. Então, as lutas, elas têm essa capacidade, quando você entrega nas mãos de Deus, de serem transformadas por Deus em testemunho na sua vida. O tempo que Josué viveu no Egito era testemunho. Olha, Deus não permitiu que eu fosse esmagado, destruído pelos egípcios, porque ele tinha um plano para mim, e o plano era ser, depois de Moisés, o líder desta nação. Eu estava sendo forjado, preparado. O importante é você saber que até mesmo as lutas que você passa estão debaixo do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Ele permite, porque nada acontece se Ele não permite. Ele permite para que produza, como eu falei para você, força, unção, fé, perseverança. Tudo isso ser desenvolvido na sua vida. Josué, ele venceu o deserto. Deus foi fiel a Josué no deserto. As lutas do deserto eram diárias, mas todas elas, era uma história para ele contar. Eu imagino Josué sentando e conversando com seus filhos, com seus netos e dizendo: olha, um dia eu já estive no Egito, um dia eu já estive no deserto,
Um dia eu já passei pelo Mar Vermelho, mas Deus estava comigo em todas as situações. Os egípcios não puderam me tocar, a escravidão não me destruiu, o Mar Vermelho não me afogou. Histórias para contar. Porque quando nós temos um testemunho, nós contamos. São histórias da nossa vida de intervenção divina. Mas qual experiência mais Josué teve? Ele não tinha experiência de guerra, mas em Êxodo 17, se levantou o inimigo, Amaleque, se levantou para destruir Israel. Não era uma luta só dele, era contra todo o povo de Deus. E Moisés falou para ele, fica no pé do monte, guerreia, e eu vou subir e eu vou interceder junto com Arão e Hur. Josué, ele foi treinado no fogo da aflição. Peraí, ele podia, ficar revoltado. Como assim? Moisés tinha que estar aqui. Fácil é ficar lá em cima, olhando o inimigo de lá de cima, orando. Eu que estou aqui, eu que posso morrer ao fio da espada. Não, Josué sabia que o Deus que o livrou da escravidão, do Mar Vermelho, do exército dos egípcios, era o mesmo Deus que ia ser com ele na batalha. E Josué teve uma linda experiência em Êxodo 17. Deus se revelou para ele como Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Eu sempre digo que qual a importância de Deus ser a nossa bandeira? Primeiro, identidade. Se eu tenho uma bandeira, eu tenho identidade. Eu moro no Brasil, então eu tenho a bandeira brasileira. É a minha identidade como brasileira. Mas Josué, o Senhor no meio da batalha, depois da vitória, o Senhor se revelou a ele como Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Que bandeira é essa? O Senhor dos exércitos que lutou junto com ele. Primeiro a identidade de filho e depois a identidade do reino de Deus. Saiba que em cada luta que você passa, você tem o Jeová Nissi com você. A bandeira do reino de Deus está hasteada sobre a sua vida. O Senhor é a tua bandeira. Depois dessa vitória maravilhosa em Êxodo 17, Josué ele teve mais experiências com Deus. Chegou o momento dele atravessar o Jordão liderando. Agora ele não era mais liderado por Moisés. Moisés morreu e ele agora tinha que liderar o povo, levando esse povo a ter experiências com Deus. O Jordão estava violento, o Jordão estava transbordando. Pela lógica humana, qualquer um que entrasse naquelas águas seria arrastado pelas águas. Pela lógica de Deus, que é loucura para este mundo, põe o pé no Jordão e as águas vão parar. Isso vai ser mais um testemunho na tua vida, Josué. E Josué não duvidou. Josué falou para os sacerdotes, vão lá, molhem os pés, coloquem o pé na água, porque Deus disse que vai abrir. Se Deus disse, não tem por onde, vai acontecer. Então, você tem que ter esse nível de fé de Josué. Deus falou que ele é Jeová Nissi, a tua bandeira. Ele falou que ele é Jeová Jireh, o teu provedor. Bom, se Deus falou que ele é o meu provedor, com os meus olhos naturais, eu não consigo ver de onde ele vai trazer a provisão. Mas eu sei de uma coisa, que Deus não falha. Então, eu vou confiar em Jeová Jireh. Ele falou para mim que ele é Jeová Palar, o Deus libertador. Então, ele vai libertar a minha casa de todas as correntes das trevas, porque ele diz. Então, Josué tinha esse nível de fé. E ele falou, bom, o que Deus me disse é isso, eu estou repassando só para vocês. E os sacerdotes creram na palavra que Deus entregou para Josué e tiveram a experiência do Jordão abrir. Mais uma dificuldade, mais um impedimento que Josué vive e se torna um testemunho. Aí eu imagino, mais uma vez, Josué contando para neto, para bisneto, olha, eu tenho experiência lá no Egito, no deserto, no Mar Vermelho, no Jordão, lutando contra Amaleque. Eu tenho experiência de provisão, nunca faltou água, nunca faltou comida no deserto. Eu tenho experiência de proteção. E Deus quer que você tenha, você não é diferente de Josué. A vida é uma guerra. A vida que nós estamos aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, teremos dificuldade. Muitas pessoas ficam entregando um evangelho cor-de-rosa. O evangelho cor-de-rosa é, a partir do momento que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, tudo vai dar certo, as bênçãos vêm e te alcançam. Sim, é uma palavra de Deus, as bênçãos vêm e te alcançam, mas você vai encontrar impedimento, você vai encontrar guerras no meio do caminho, você vai encontrar dificuldades.
faz parte da vida, mas faz parte da vida ter experiência com Deus, que te ajuda em todas essas situações e transforma as suas dificuldades em milagre. Então, se você quer ter o nível de fé de Josué, escreva aí, Senhor, aumenta a minha fé, e escreva também o seu pedido de oração, porque nós vamos orar neste momento. Senhor Deus amado, precisamos de mais fé. O Senhor mesmo nos diz que em Lucas 18, se o Senhor iria encontrar fé nos últimos dias, porque o Senhor já estava nos anunciando que viveríamos dias de grandes problemas, grandes dificuldades, grandes impedimentos e grandes guerras. Mas a boa notícia é que nós temos um grande Deus. Confiamos em Ti. Nesse tempo em que a enfermidade tem assolado a terra, nós clamamos por cura aos enfermos. Neste tempo em que as pessoas estão agitadas, entristecidas, deprimidas, ansiosas, sem saúde emocional, mental, precisamos da Tua intervenção para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa tocar hoje famílias e abençoar. Traz provisão, Senhor, de uma forma espetacular. Seja liberado tudo aquilo que está preso. Seja aberta portas, Senhor, de oportunidade, portas de emprego. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Tenha a fé de Josué, prossiga, não vendo a vida de uma forma negativa e nem cor-de-rosa. A vida é assim, problemas, dificuldades, mas milagres com um Deus que te ama e te escolheu. Deus te abençoe, venha conhecer a área de membros, porque tem muitos cursos para você, e até amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso devocional.